Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dose dupla. Hoje tem live dupla aqui, com muito conteúdo, muita coisa boa para você e você não pode perder. Agora nós vamos falar sobre a parte profissional. De manhã nós falamos sobre estilo e agora nós vamos falar sobre a parte profissional. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que assiste na retransmissão, um beijo, e para você que assiste ao vivo também, muita gratidão. Eu vou trazer para vocês hoje novamente a Sinara, que foi sucesso a live. Então é muito legal quando vocês dão esse feedback para mim, para que a gente possa sempre estar trazendo outras convidadas. Tudo bem? E aí, boa noite, deixa eu ajeitar aqui, né? Vamos lá. Tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver direitinho, sim. Olá, boa noite, pessoal. E calor aí? Quente, tá quente, muito quente. Tá quente, para quem não sabe, a Sinara tá no Maranhão, né? Então lá, acho que a mínima aí já fez quanto? Sim. Não, aqui tá dando tranquilo, 35. À noite? Não, agora à noite não, de tarde. Menina do céu, olha, amiga, tá batendo o Pará quase. Isso aí tá pior do que o Pará, hein? Não, mas é bom, sabe por quê? Porque matou Covid. Era não aqui Tá, quente então, mesmo. então quando bastante calor. Vai ficar quente aí, que acaba com o vírus. Assim, hoje nosso tema, então, vai ser como a gente colocar as pessoas, né? Trabalhar com a equipe. A Sinara, eu queria que você se apresentasse e depois a gente dá uma introduzida no tema. O que eu acho legal da Sinara, gente, é que a Sinara tem a teoria, ela tem a prática. Então, isso é muito bacana, quando você tem embasamento para você poder falar, porque você não tem só a teoria, você conseguiu vivenciar aquilo na prática e consegue dizer, olha, isso funciona, e aí isso não funciona, né? Então dá para falar bem sobre isso. Sim, então, por favor, se apresente aí pro pessoal. Então, olá, pessoal, eu sou Sinara Barros, sou professora, né, de administração, sou piauiense, atualmente moro aqui no Maranhão, né, já moro há 9 anos. Eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão, da área de empreendedorismo e marketing, e atualmente eu também sou empreendedora, né? Então, eu peguei toda a teoria que eu tinha e apliquei. Eu passei muitos anos ensinando as pessoas como abrir um negócio, né, até que chegou o momento que eu decidi abrir meu próprio negócio. Então, hoje eu tenho tanto conhecimento teórico como eu coloco em prática, né? E isso é muito interessante porque eu acredito que eu agrego valor quando eu vou ensinar, né? Na sala de aula, nos cursos, porque eu sei o que eu estou falando, né? Eu tenho propriedade para falar. Exatamente. E tem outro fator fundamental. Às vezes eu chamo ela de amiga, vocês vão ver, porque a gente é amiga há 20 anos. Então, gente, é mais forte que é o hábito da gente falar. É o efeito. A Sinara é apaixonada por temperamentos, tanto quanto eu. Então, foi um assunto que eu fui lá falando para ela. Daí é um bicho que pica a gente, né? E aí, quando a gente. Até porque temperamento é uma coisa que se aplica em todas as áreas. Todas então, as áreas. É um tipo de conhecimento que ele é muito interdisciplinar. Então, qualquer lugar você pode utilizar. Você pode usar na empresa, na sua vida, nos relacionamentos, para contratar pessoas. É multi. É isso mesmo. Tanto que hoje eu estava falando, de manhã eu estava fazendo uma live sobre acessórios e temperamentos. E agora a gente vai falar sobre negócios e RH. Quer dizer, são assuntos totalmente diferentes. E vamos fazendo uma live lá da Revelar de maquiagem, viu? Tô decidida, porque fez tanto sucesso essa hoje que eu decidi que nós vamos fazer uma de maquiagem, da Revelar com vai ficar show, porque as pessoas... É interessante que as pessoas conheçam... Deixa eu ver se volta, deu uma travadinha. Tá, a gente está te ouvindo, mas a imagem parou, sim. Eu acho que é interessante as pessoas aprenderem, entender um pouco do temperamento e saber o que combina com elas, a cor que fica ideal para elas, que tipo de batom que elas podem usar. Isso. Eu acho que é muito interessante. E vai ser legal, gente, sabe por quê? Eu tô falando com a Sinara aqui ao vivo, mas eu tive a ideia hoje, porque ela dentro da loja dela tem tudo, de todas as marcas. Então dá para eu pedir para ela separar e vocês vão conseguir visualizar, que nem foi hoje com a Dai. Muito legal, né? Com a Dai hoje foi assim, ela trazia os acessórios, que ela trabalha com isso, então é melhor para a pessoa visualizar em vez de só falar. Então vai ser super legal, mas depois a gente combina. Então vamos lá, gente. Vamos lá começar com o conteúdo.
que acontece? Sinara, antes de eu falar, de eu explicar para as pessoas como os temperamentos funcionam, eu gostaria que você desse uma introduzida no tema, falando quais são as principais áreas que uma empresa precisa ter. Aí depois eu vou falar dos temperamentos. Certo. Então, hoje, eu vou voltar essa palestra, né, essa live, para as micro e pequenas empresas, que é o que está bombando hoje no país, né? Então, as micro e pequenas empresas, elas são empresas dinâmicas, né? E que elas precisam de pessoas multifuncionais, porque geralmente não tem muitos funcionários, né? O quadro é pequeno. O próprio empreendedor, ele também bota a mão na massa, ele vende, ele faz pedido, ele faz tudo. Né? Então, a gente precisa ter uma equipe que tenha essas características, que eu monte uma equipe onde eu tenha características dos temperamentos, dos 4 temperamentos, para ficar completo. Então, com isso, eu não preciso ter necessariamente muitos funcionários, eu vou ter poucas pessoas que tenham capacidade de desenvolver várias atividades e desenvolver várias habilidades também. Né? A gente precisa ter uma pessoa que seja boa em negociação, precisa ter um bom vendedor, precisa ter uma pessoa organizada para trabalhar com a parte burocrática, precisa ter uma pessoa que tenha diplomacia para lidar com a questão de gestão de pessoas. Né? Então, precisa ter aquela pessoa que é muito observadora, precisa ter uma pessoa que é muito comunicativa. Então, a gente precisa de vários perfis dentro de uma empresa. Perfeito. E aí agora, gente, para a gente entender, falando isso, eu acho muito legal que você colocou. As micro e pequenas empresas precisam de pessoas multidisciplinares. Então, essa live, gente, nós vamos configurá-la da seguinte maneira. Nós vamos falar sobre micro e pequena empresa, mas também isso se aplica para você que trabalha em uma empresa. Tá? Claro. E aí, né, porque são habilidades que você precisa desenvolver também. E aí a Sinara vai explicando também sobre isso, porque quem não assistiu a live com a Sinara da outra semana, ela falou sobre empreender quando você trabalha para uma empresa. Então, isso é muito legal. Eu acho muito legal essa visão de você ser um empreendedor junto com o seu patrão, né? Como isso pode abrir portas para você, como isso pode te trazer resultados de todas as formas. Então, eu acho isso muito bacana e muito legal da gente estar falando, da gente estar abordando, da gente estar trazendo esse tema aí. E outra coisa que a gente tem que ver também, que independente de eu ser o patrão, eu ser empregado, se eu estou na área administrativa, eu não vou gostar de tudo. Né? Lógico que vai ter algumas coisas que eu vou gostar mais e outras que eu vou gostar menos. Então, entendendo minha personalidade, entendendo meu temperamento, fica até mais fácil eu me enquadrar em uma determinada vaga de emprego quando eu for procurar. Olha, eu tenho perfil para isso, eu sei que isso aqui eu sou muito boa, isso aqui eu já não gosto tanto, eu preciso melhorar. Então fica mais fácil até a pessoa se encaixar no mercado de trabalho também. Perfeito. Gente, então vamos lá. Vamos, para quem não sabe, os temperamentos. Eu sempre gosto de dar um review, porque quando é convidada nova, né? Meu nome é Jaqueline Fraga, eu sou especialista em análise comportamental e facial. Eu sou coach e mentora e a minha especialização é em temperamentos. E hoje eu estou trazendo aqui esse conteúdo para vocês, para a gente falar um pouco, junto com a Sinara, sobre como aplicar o perfil de temperamento. E o temperamento, o que ele é? Ele é inato, ele nasce com você, segundo os estudos da psicologia. Junto com a personalidade, ela é formada do 0 aos 7 anos, junto com o caráter. Então, forma uma tríade de temperamento, personalidade e caráter. Mas por que a gente fala do temperamento? Porque o temperamento, como ele é inato, ele nasce conosco e nós temos os 4, sendo que nós temos 3 ativos, um que é o nosso de nascença e o outro que é o apoio do pai e o outro que é o apoio da mãe geneticamente para combinar, né, em nós nascermos. Os temperamentos, eles são a base. Ele é tão visível que a gente consegue ver isso através do nosso rosto, a gente consegue ver isso através do nosso corpo. Da outra live eu expliquei do rosto e hoje eu vou trazer alguns perfis. Como é bem RH, eu vou trazer algumas características de cada temperamento, eu anotei aqui, para ir falando para vocês. E aí, como vocês reclamam que a gente sempre começa dos coléricos, eu vou inverter hoje, tá? Para a gente começar dos outros temperamentos, para vocês não acharem que a gente está deixando ninguém para trás. Existem 2 temperamentos extrovertidos, coléricos sanguíneos, que são o colérico, ele é um extrovertido racional e o sanguíneo um extrovertido emocional, e 2 temperamentos introvertidos. Então, o melancólico é um introvertido emocional e o fleumático é um introvertido racional. Haja vista isso, você tem que ter uma visão estratégica agora para saber onde eu posso colocar um emocional
racional, onde eu posso colocar um emocional, onde eu posso colocar um emocional extrovertido, onde eu posso colocar um emocional. Gente, calma. Onde eu posso colocar um racional, que é o colérico, extrovertido, onde eu posso colocar um emocional extrovertido, que é o sanguíneo, onde eu posso colocar um racional introvertido, que é o fleumático, e onde eu posso colocar um emocional introvertido, que é o melancólico. Eu vou descrever cada um dos temperamentos e assim fica mais fácil. Vamos começar pelos fleumáticos, que sempre dizem que a gente deixa primeiro, por último. Então, eles vão ser os primeiros hoje. Os fleumáticos, eu vou falar algumas características e se eu fosse vocês, eu anotaria, tá? Para a empresa, eu anotei aqui em detalhes, porque eu acho que fica mais fácil da pessoa memorizar, e foi o que a gente também achou legal, né, assim, para trazer para a aula de hoje, porque é uma aula, né, não deixa de ser. Então, vocês aí que são empresários, que são estudantes, que têm interesse no tema, comecem a anotar para vocês buscar essas características nas pessoas quando vocês forem contratar ou quando vocês forem buscar uma vaga de emprego. Anotem isso aí que é interessante. Ai, show! Bom, o fleumático, ele é calmo. Então, por que eu coloquei essa habilidade do calmo e tranquilo? Ele é o tipo da pessoa, além dele ser calmo, tranquilo, ele é diplomático. Então, essa tríade do fleumático, né, de ser calmo, tranquilo e diplomático, é um perfil muito bom para as empresas, mas ele tem um lugar específico para ele ficar dentro de uma empresa. Daí eu queria que você falasse que pessoas que têm essas características, Sinara, onde você alocaria ela dentro de uma microempresa ou até de uma multinacional, enfim? Certo. Ó, o fleumático, até falar aqui, o meu irmão tá aí online, fleumático. O fleumático é aquela pessoa... Michel, seja bem-vindo! O fleumático é aquela pessoa que você pode contratar e entregar sua empresa para ela de entregar, porque ele não vai, ele é uma pessoa de extrema confiança, extremamente controlado, pé no chão, de certa forma organizado, super racional, que vai analisar todas as circunstâncias antes de tomar uma decisão. Então, eu acho que ele se enquadraria muito bem naquele perfil de ser um secretário, um executivo, aquela pessoa que substitui o dono da empresa, que na ausência do dono da empresa ele vai estar lá. Porque o dono da empresa vai ter confiança total nele, ele não vai meter os pés pelas mãos, ele não vai tomar nenhum tipo de atitude precipitada, não vai fazer besteira, porque ele é muito cauteloso, né? E ele também tem aquela questão de ser diplomático. Então, ele vai saber resolver conflitos, vai saber gerenciar conflitos. Também eu indicaria muito para a área de gestão de pessoas, né? Um gerente de RH, exatamente por essa afinidade, aquela pessoa que ele sabe ser racional, ele sabe analisar situações, tirando a emoção, né? De uma forma muito... de uma forma muito, muito direta, e ele vai saber resolver conflito. Ele não vai não vai ter um lado, ele não vai adotar um lado, ou vou defender esse lado porque eu gosto dessa pessoa, não, ele vai ser muito decidido, né? Então, eu botaria para esses perfis. Um secretariado executivo, para uma gerência de gestão de pessoas, acho que cabe certinho um fleumático. Perfeito, excelente, muito bem pontuado. E o segundo temperamento são os melancólicos. Os melancólicos são os que eu falei que são emocionais e introvertidos. Eu trouxe algumas coisas para vocês pontuarem. Na tríade dele, habilidoso. Ele é muito habilidoso. 2, perfeccionista. E 3, ele é dedicado. Então, tem muitas qualidades, tá, gente? Tem muitas qualidades, daria pra gente ficar falando aqui um monte. Mas eu trouxe as principais para dentro de uma empresa, na minha concepção. Então, com essas 3 características, onde você alocaria um melancólico dentro de uma empresa, Sinara? Cara, eu colocaria ele para ficar no financeiro. Ele dá certinho no financeiro, porque ele é uma pessoa que teria tudo anotado, as contas tudo direitinho organizadas, não ia perder um prazo, né? Ele ia ser muito metódico com essa questão de entrar, que dia que tem que entrar o cheque, que dia que tem que pagar a duplicata, né? E é um tipo de serviço que exige muito a atenção, né? E ele é muito precioso. E o melancólico, gente, ele é perfeito para toda a parte realmente da contabilidade. Ele é perfeito para toda a parte, por exemplo, de secretariado. Ele vai montar toda a tua agenda. Porque o perfil do melancólico é assim, ó, você fala assim,
Ó, tá chegando aí monta aí uma data aí pra gente saber os aniversariantes do mês. Coloca o nome e a data de aniversário. O melancólico nunca vai pegar um papel, escrever e colocar na parede. Ele vai montar uma planilha no Excel, daí ele vai colocar a data de aniversário, o mês, o ano, aí vai colocar o signo da pessoa, aí vai organizar já a festa para levar o bolo, quem são os aniversariantes por mês, por ordem alfabética. Ele é muito perfeccionista, detalhista, então ele vai ser uma pessoa que, se você entregar a parte financeira e toda essa parte que precisa da habilidade, da minúcia, do perfeccionismo, ele se encaixa perfeitamente e é onde ele fica. Gente, eu tô sentindo que vocês não estão dando coração pra gente. Vocês têm que dar coração pra gente e aproveitar esse aviãozinho aí e convidar a galera para vir pra live, porque é conteúdo. O melancólico também, já que ele cabe muito bem na pesquisa, né? Por exemplo, se a empresa precisar fazer algum tipo de pesquisa de mercado, ele, exatamente por ele ser muito detalhista. Nossa, você tocou no assunto perfeito. Você tocou no assunto perfeito. Gente, o melancólico, ele vai ser aquele cara que vai fazer o levantamento quantitativo e qualitativo da pesquisa. Então, ele vai ser aquele que vai trazer os melhores relatórios, os relatórios mais completos. É aquele que sempre vai fazer a ata da reunião. Nunca um melancólico chega na reunião sem um papel, sem um caderno, sem uma caneta. Nunca pós-reunião ele não tem uma ata. O melancólico adora checklist. Então, para quem está na liderança, o melancólico vai ser um braço direito e tanto para te ajudar no teu crescimento e te ajudar a alcançar seus objetivos. Você quer completar mais alguma coisa do melancólico? Sim. Eu acho que a gente falou tudo. Nessas áreas ele se enquadra perfeitamente. Muito bem. Agora eu vou deixar o colérico por último, tá? Agora vamos para os extrovertidos, gente. Os extrovertidos, nós temos os sanguíneos. Então, qual a habilidade dos sanguíneos? Eu vou fazer a tríade, tá? Eles são comunicativos, eles são destacados, ou seja, eles aparecem com muita facilidade, né? Eles são influenciadores. Baseado nisso, sim, onde é que você colocaria uma pessoa que tem as características sanguíneas? Foi muito legal. Se você quiser dar uma introduzida antes, falar do teu jeito, do temperamento e depois falar da área, fica à vontade, que a gente tem tempo ainda. O sanguíneo é o vendedor. Ele é o que vende a ideia, ele é o que vende o produto, ele é o que vende o serviço, ele é o vendedor. Então, eu colocaria ele para qualquer tipo de ambiente onde teria que se expor e teria que convencer as pessoas. Então, quando eu falo de vendedor, não estou falando aquela figura do vendedor da loja do balcão, não. É aquela pessoa que vende ideia. Então, ele pode vender a ideia numa live, ele pode vender a ideia num site, ele pode vender a ideia numa loja, ele pode vender a ideia no porta a porta. Né? Então, ele pode vender ideia, produto, serviço, ele vende tudo. Porque ele tem poder de persuasão, ele sabe conversar, ele sabe se expressar. E ele não tem medo, ele não tem vergonha. Perfeito, isso é muito legal. Gente, o sanguíneo, ele é bom com relacionamento com pessoas. Ele, enquanto o fleumático, se a gente for fazer uma comparação, ele é aquele temperamento em que ele não se envolve, que ele tem o equilíbrio emocional. O sanguíneo não vai ter esse equilíbrio, mas ele vai motivar as pessoas. Então, ele entra com uma energia que é só dele. Ele leva essa energia, ele traz essa energia, ele manifesta essa energia, ele motiva a equipe, ele influencia a pessoa. E como assim? Ele agrega, né? Ele agrega, ele conhece muita gente, ele é muito comunicativo, ele junta o grupo, ele forma festa, né? Exatamente. Ele vai ser, dentro da empresa, a alma da festa. É aquela pessoa, gente, que se o clima da festa tiver tenso, o clima da festa não, o clima da empresa, ele vai ser o primeiro a propor, falar: gente, vamos sair, vamos fazer um happy hour hoje, o que vocês acham? E como ele é muito influenciador e comunicativo, ele acaba levando a empresa junto com ele. E no final, o povo vai acabar participando e fazendo o happy hour mesmo. A Sinara tem bastante sanguíneo na vida dela, então ela entende bastante do temperamento, né? Além dela ter um pouco do sanguíneo dentro da tríade temperamental dela, ela tem sanguíneos que a cerca. Então, essas características também fazem a diferença, porque ela começa a observar os comportamentos. E aí, depois, a gente pode fazer um resumo dos defeitos e das qualidades onde não seria bom colocar esse tipo de pessoas, tá? Sim. Vou só terminar com o colérico. Bom, gente, vamos para o último temperamento, o colérico extrovertido racional.
características dele: líder nato, eficiente e visão empreendedora e inovação. O colérico, ele deve estar alocado aonde, sim? O colérico, ele é a figura do líder, né? Ele é para gerenciar, ele é para dirigir, ele vai estar encabeçando a equipe, ele não é, eu não diria que ele está na linha de frente, porque ele vai estar pensando, né? Ele vai ser a parte pensante, ele vai ser a criação. Então, ele não pode perder muito tempo lá se desgastar com as outras atividades, porque ele que vai estar planejando, ele que vai estar alocando os recursos. Então, ele é o líder da instituição. Ele cabe no papel de liderança. É a figura da criação. É ele. É o idealizador, o planejador. É aquele que tem, gente, é aquele cara que sabe que tem toque de Midas, o que ele toca, ele faz dinheiro com a mão, que a pessoa tem muita habilidade em fazer dinheiro, é o colérico. O colérico tem visão, né? Ele consegue enxergar, às vezes, possibilidades onde as outras pessoas não conseguem enxergar com tanta facilidade. Isso, excelente. E aí, se começando do fleumático de novo, onde você não colocaria um fleumático? Ó, o fleumático, eu não colocaria ele na linha de frente, por exemplo, para ser vendedor diretamente, não. Não colocaria. Porque ele não vai ter essa habilidade tão boa, né? Ele não é tão comunicativo, ele é mais introvertido, né? Ele é calado, ele é uma pessoa que já tem o perfil mais calado. Então, eu acho que nem ele se sentiria tão bem. Eu acho que ele se desenvolveria melhor num ambiente onde ele não precisasse ficar tão exposto. Perfeito. E o melancólico, onde você também não colocaria ele? O melancólico também, eu não colocaria ele na linha de frente, não. Assim, eu não colocaria ele em nenhum tipo de trabalho onde ele precisasse de exposição, tanta exposição, e nem de tanto de falar, de se expor, porque ele também é uma pessoa tímida, né? Ele é mais introvertido. E também, ele é parecido com o perfil do fleumático, só que a diferença é porque o melancólico é extremamente organizado. Então, não dá para botar ele num local onde esteja bagunça. Né? Ele gosta das coisas certinhas, num local onde ele possa organizar do jeito dele, onde ele tem um espaço dele para ele deixar tudo ajeitadinho. Né? Você imagina colocar um melancólico dentro de um ambiente de trabalho, onde tem muitas pessoas e muita bagunça, tudo jogado, ele não vai se sentir bem. Deus o livre. Ele vai ficar estressado, não vai render e não vai dar resultado. Gente, podem ir colocando as perguntas, porque a gente já está finalizando aqui o conteúdo. Quem quiser saber, quem quiser colocar as perguntas, aproveita que a hora é essa, para a gente poder ir esclarecendo eu e a Sinara. E o sanguíneo, Sinara, onde você não colocaria o sanguíneo? Preso dentro de uma sala, jamais. Nunca. Desperdício total botar ele preso dentro de uma sala fazendo atividade burocrática. Nunca. E primeiro, além de tudo, ele vai dar o maior trabalho dentro da empresa, porque ele não vai ele não vai fazer as notas fiscais, ele não suporta trabalho burocrático, então tu vai ter meio que um prejuízo dentro da empresa, se for ver, né? Exatamente. Ele vai ficar lá, ele não vai fazer as atividades organizadas que são para ele fazer, e não vai ficar no ambiente que ele não gosta, porque ele não vai estar se comunicando com as pessoas, ele não vai estar convencendo ninguém. Não dá. Não dá para botar ele dentro da sala, do ambiente formal. Formalzinho demais, fechadinho demais, burocrático demais. Não dá para ir. E se, outra pergunta importante, o colérico, onde você jamais colocaria o colérico? Eu jamais colocaria o colérico num tipo de trabalho onde ele não pudesse exercer o poder criativo e de liderança dele. Ele não nasceu para ele só obedecer ordens, né? Porque ele é criador. E isso é muito importante. Vamos trazer essas configurações, gente, para dentro das empresas, para que vocês possam entender um pouco como... Olha, bacana que você já colocou aí, Jaque, nos comentários. Ó, fleumático, gestor administrador, melancólico, deixa eu ver se eu volto aqui, melancólico, financeiro contábil, sanguíneo, marketing e comunicação e colérico, gestor empreendedor. Legal, foi a pessoa Ai, que gente, esse bichão arrasa. Amiga, eu não sei, travou meus comentários, eu não tô conseguindo ver. Tu que vai ter que ler aí, viu? Tá. Por Ele exemplo, fez um resuminho onde se enquadraria dentro da empresa cada um dos temperamentos.
Então, fala de novo aí, fala de novo, que é muito legal para o pessoal, que eu estava também. Ele diz que o fleumático, ele daria um excelente gestor da parte administrativa. O melancólico trabalharia bacana no financeiro e no contábil, o sanguíneo no marketing e na comunicação e o colérico gestor e empreendedor. Gente, arrasou, Michel! Arrasou! Não é só café que a gente vive, não, meu filho, é de conteúdo. Muito bom esse resumo dele, muito bom. Muito bom mesmo. Aí tem uma pergunta, agora voltou aqui, eu não sei se eu estou conseguindo ver todas as perguntas, tá? Tem uma aqui agora, apareceu. Não sei se você está vendo aí, é da Luli. O colérico é mais criativo do que o melancólico? E aí, Jaque? Olha, gente, essa é uma pergunta interessante. São coisas totalmente diferentes. O melancólico, ele não é criativo. O melancólico, ele é artístico. Então, o melancólico, ele vai ser aquela coisa que vai entregar, por exemplo, um trabalho muito bem elaborado, muito perfeccionista, muito bonito visualmente, porque ele tem essa perfeição e essa harmonia, né? Não é à toa que grandes pintores, grandes artistas ao redor do mundo eram melancólicos. O que eu digo artistas desde pintores renascentistas, músicos e grandes músicos, né? Beethoven, Bach, eles tinham nas características dos temperamentos dele o melancólico. O mais criativo é o sanguíneo.